Vamos continuar discutindo aqui a questão da curvatura, porque eu acho que é crucial para entender as equações de Einstein, né? Então, me diga se eu estiver errado, mas a última coisa que eu mostrei na aula passada foi o seguinte. Esqueci de marcar aqui. Então, eu mostrei na aula passada que R mi alfa beta é igual a R mi beta alfa. Certo? Ou seja, esse cara é antissimétrico aqui. Tá certo? E aí a gente discutiu um pouco isso e viu que isso dava pra gente uma noção de... como é que se diz? De gerador associado à transformação de Lorentz, né? Ou seja, se você olha isso localmente, você mostra que se você pega um vetor aqui, arrasta ele para cá, daqui e chega aqui, a pequena transformação que você vai obter aqui é uma transformação infinitesimal de Lorentz. De forma que você espera que se seu caminho for finito, o vetor que estava aqui, ele vem para um outro vetor aqui, mas que está ligado a esse por uma transformação de Lorentz. Tá certo? Isso é importante, porque você pode pegar um vetor tipo tempo, arrastar ele aqui e ele volta tipo tempo. Se pegar um vetor tipo luz, um vetor de módulo nulo, você arrasta aqui, ele volta a vetor tipo nulo. E um espaço volta a espaço. Tá certo? Ou seja, a curvatura, ela mexe nas coisas, mas ela não muda essas características essenciais, eu diria, do tipo de vetor que você tem. Certo? Você falou bastante sobre gerador, só que eu fiquei com bastante dúvida, ficou bem confuso para mim. Aonde está o gerador? Ele está no tensor de Riemann, ele é o tensor de Riemann, ele está na... Você pode falar mais sobre isso? Tá, deixa eu fazer aqui. Então vamos lá. Digamos que você calculou aqui o transporte paralelo aqui, certo? Então você fez o seguinte. Você pegou daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e você saiu de V para de V mais delta V. Tá certo? Agora veja o seguinte, se você vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e você faz o seguinte. Tá? A gente viu que a transformação que o transporte paralelo cria num vetor é uma aplicação linear. Tá certo? E ela é proporcional à direção que você transportou. Lembra, né? Um vetor, Vmi, ele vai em Vmi mais gama mi alfa beta delta x beta, que é a direção que você fez a transformação, aplicado no próprio V alfa. Então ele é proporcional a esse cara aqui. Se eu faço uma transformação dessa e depois faço uma transformação dessa com o x negativo, eu estou desfazendo aquela transformação que eu fiz. Tá certo? Então, isso mostra pra gente, pelo menos dessa forma simplificada, que o caminho de andar para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, é igual a fazer esse cara aqui e fazer esse cara aqui. Porque quando eu faço esse eu estou subindo e quando eu faço esse eu estou descendo. Então, esse cara não contribui. Tá certo? Então eu posso pensar que essa transformação ela vai ser composta com uma outra transformação infinitesimal. Então eu tenho que, de uma forma muito simplificada, eu tenho isso aqui. Ó. Não é exatamente isso, porque, como a gente mesmo discutiu bastante na aula passada, a transformação que eu vou fazer aqui depende do tensor de Riemann nesse ponto, enquanto a essa depende do tensor de Riemann nesse ponto aqui. Então, o mais correto seria você pensar o seguinte, esse cara é a transformação em x vezes a transformação em x', né? E assim por diante. Quando você pega, no caso de um grupo de Lie simples, né? Não simples no sentido de simples da álgebra, mas simples no sentido de que ele é de dimensão finita, o gerador é constante e tudo mais,
e você faz isso aqui, você descobre que isso vai ser V mais o gerador aplicado em V, tá certo? Elevado a N. Então esse cara vai ser uma coisa do tipo, desculpa, 1 mais G elevado a N aplicado em V, tá certo? Quando você toma o limite de N indo para infinito, né, esse cara vai para zero, porque a transformação vai ser cada vez mais infinitesimal, e você descobre isso aqui vai ser um tipo exponencial de εg. Por isso que esse cara é o gerador. Ele se transforma, quando você aplica ele infinitas vezes, ele vai se transformar, ele vai constituir a transformação finita. Você usa mais epsilon G, ou o gerador já é infinitesimal? O G é o gerador. Então, a minha pergunta deveria ser epsilon multiplicando G? Sim, uma coisa assim. Epsilon. Normalmente você bota até um epsilon finito dividido por N. De forma que se você faz o N para infinito, esse parâmetro vai para zero e a sua transformação se transforma em infinitesimal. Tudo bem, mas no caso do tensor de Riemann, então você está pegando o L mini alfa beta mini isso e a gente está escrevendo ele da forma que você vai pagar, com a identidade mais um infinitesimal. Isso, porque o seu delta x aqui, ó, ele vai ser exatamente aquilo, né? R mini alfa beta V beta, né? Esse cara te dá a base qualquer aqui, eu chamo a base gama, né? E esse cara aqui é a direção que você fez a coisa, né? Então esse cara vai ser delta V1 mi delta V2 ni. São essas duas direções aqui. Essa e essa. Você está falando que gama alfa, que é o gerador do tensor de Riemann localmente, é o mesmo gerador das transformações de Lorentz. Isso, eu estou mostrando que uma vez que eu fixei esses caras aqui, ou seja, esses dois índices, isso aqui é um gerador de transformação de Lorentz. Isso aqui é um gerador difícil, porque está... Ou seja, eu digo que as transformações geradas num vetor para uma área fixa, onde essa área é a área que eu circulei para arrastar o meu vetor, são sempre coincidentes com geradores de transformações de Lorentz. Ou seja, uma vez que eu fixei a área, esse cara aqui, eu mostrei que os índices embaixo dão um tensor antissimétrico, e quando você sobe o índice, esses caras eu mostrei te dão transformações de Lorentz, dão geradores de transformações de Lorentz. Um desses objetos nessa equação é o próprio gerador? O gama é o gerador? Não. Isso aqui é o gerador. O R mini alfa beta. Isso, com mini fixo. Certo? É só isso. Tá? Mas aí você tem que fazer toda uma conta para descobrir qual é o efeito finito. Ou seja, qual é o efeito finito sobre o seu vetor quando você arrasta ele numa área agora finita. Certo? Ok, então vamos voltar a discutir esse negócio aqui. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Mi, alfa, beta, V beta, tá certo? O que esse cara está fazendo? Esse cara vai me dar um novo vetor, né? Vou chamar de U, botar mi fixo aqui, alfa, certo? Tá vendo? Esse vetor, ele carrega a informação associada à área aqui, tá? No sentido de que se eu pegar aqui um delta V1 como sendo epsilon delta 0, 1, por exemplo, 0 V mi delta 0 mi, e o meu delta V2 ni igual a epsilon delta 1 ni. Então, eu estou fazendo aqui uma translação na direção 0, naquele sistema de coordenadas, e aqui depois a direção 1, ou seja, tempo e espaço, por exemplo. Né? Oi? Não é não. É antissimétrico esse cara. Esse aqui, deixa eu botar outra notação então. Ah, boa. Não, porque isso aí é simétrico sem traço. Ah, então é que a gente fez em cima, você marcou embaixo.
Um sanduíche de índices. Pronto. Só para dizer que eu fixei a área e transformei um vetor V e encontrei um vetor U. Tá certo? Agora, você pode pensar nisso de outra forma. Você pode pensar que eu estou levando um vetor numa área. Não? Não, pensa no seguinte. Deixa eu ver. Tá. Se eu fixar o vetor V, isso aqui está me levando uma área num vetor, né? Que é o que eu estava falando. Agora, ou seja, eu mantenho o meu V fixo e vou variando essa área aqui, tá certo? Toda vez que eu dou uma área diferente, eu ganho um vetor diferente. Tá certo? Beleza. Agora pensa o seguinte, eu vou pegar um outro vetor qualquer, né? E vou fazer o seguinte, R, Mi, Ni, alfa, beta, V, beta. Agora, eu vou pegar um vetor W, alfa aqui. Tá certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar um L, Mi. Tá certo? Aí você pode se perguntar, o que eu estou fazendo exatamente aqui? Né? E para você ver isso, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar esse alfa e vai descer, e vai pegar esse alfa e vai subir. Tá certo? Mas o que esse cara aqui tem de especial? Ele é antissimétrico. Então eu posso botar uma antissimetria aqui. Agora, qual é o produto, o que o produto antissimétrico desses dois caras está me dando? Me dá o tensor associado à área construída por aqueles dois vetores. Quanto mais colineares esses vetores forem, menor essa área. Ou seja, se esses caras são exatamente colineares, esse é igual a esse e com um produto com um negócio antissimétrico dá zero. Então agora eu estou mapeando uma área em uma área. Tá certo? A gente pode pensar disso de várias formas diferentes. Inclusive a gente pode fazer isso aqui. R, Mi, Ni, alfa, beta. Esse cara aqui vai levar uma coisa do tipo ômega, alfa, beta, e vai me dar um L, Mi. Só que esse L mini é antissimétrico também. A gente já sabia que esse cara tinha como é que diz, interpretação de área. Tá certo? A gente já sabia que esse cara aqui tinha uma interpretação geométrica de área, porque ele tem a ver com a área onde eu estou, em volta da qual eu estou arrastando o meu vetor. Agora eu estou vendo que se eu arrasto uma área em relação a outra área, eu obtenho essa área aqui. Tá certo? Ou melhor, essa área arrastada em relação a essa área aqui, me dá essa área aqui. Professor, foi uma coisa, que no último modelo alfabeto você escreveu, posso escrever ele como edge, de ver como é que é? Posso escrever aquele cara que eu acho como edge, de ver beta? Pode sim. Nos dois, né? Ele vai ser o L. Pode sim. Tá, legal. Isso. Vou dar dois vetores ou covetor. Isso. Com o produto L de dois formas. Você está falando que tensor de Riemann, mapa de duas formas em duas formas. Isso. Tá. Está mapeando áreas em áreas, duas formas em duas formas. Tá certo? E mais que isso, tem uma propriedade que eu não vou demonstrar aqui para vocês, que é o tensor de Riemann mini alfa beta é igual a R alfa beta mini. Então isso é um mapa simétrico, né? É uma aplicação simétrica. O
que transforma bivetores em bivetores. Devia ser óbvio que é simétrico ou se é só... Não, eu falei, isso aqui é uma propriedade que eu não vou demonstrar para vocês. Ou seja, o meu tensor de Riemann, ele tem essa propriedade. Eu posso trocar esses pares aqui. Esse mesmo significado simétrico? Eu teria que lembrar agora, cara. Depois eu posso trazer para vocês a explicação geométrica disso aqui. Que agora de cabeça eu não estou lembrando, não. Deixa eu ver se... Não, peraí. É que se você olhar para a estrutura do tensor de Riemann direto em termos do símbolo de Christoffel, é fácil ver. Né? Mas a interpretação geométrica... Mas aqui a maioria das coisas, das propriedades que a gente está tirando do nosso raciocínio, não está olhando para a interpretação de Christoffel. Não, eu estou tentando fazer o contrário. Estou tentando justamente fazer o que a gente geralmente não vê, que é essa interpretação geométrica. Mas essa eu não preparei. Depois eu vou pensar um pouquinho e te digo uma explicação melhor, tá? Mas o ponto então é que eu tenho agora uma transformação que ela é simétrica e está levando bivetores em bivetores. Uma transformação simétrica, ela é sempre diagonalizável. Certo? É igual um tensor autoadjunto, né? Um operador autoadjunto. Bom, nesse caso, qual o tamanho desse espaço aqui? Quantas áreas eu tenho? Eu tenho tempo com x, tempo com y, tempo com z, e tenho 6, né? 3 tempo-espaços e 3 espaço-espaços. Né? 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. São as 6 áreas possíveis que eu tenho no espaço-tempo quadridimensional. Então, o tensor de Riemann pode ser pensado numa coisa assim, ó. Né? Que é uma matriz o quê? 6 por 6. 6 por 6 de entradas estão correndo nas formas que formam a base desse espaço. A pode ser 0,1, 0,2, 0,3 ou 1,2, 1,3 e 2,3. Um para cada área. E cada área eu sei que vira uma certa combinação linear das outras áreas, dado o meu tensor de Riemann. E aí eu monto essa matriz aqui. Não sei se você está reduzindo os graus de verdade do tensor de Riemann? Não, não estou reduzindo, não. Eu só estou remontando ele. Você está dizendo que essa matriz é simétrica? Ela é simétrica. Entendi. Ele tem muita entrada no tensor de Riemann. 156, sei lá. Não. 6 vezes 7 sobre 2. É uma matriz simétrica de 6 por 6. Então, mas já que ele com 4 vezes, você não dá pra caramba, ele está estudando. Tem 21. É que ele está falando de todas as combinações possíveis. Ah, você está pensando 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Mas você não pode, né? Porque ele é antissimétrico aqui e simétrico aqui. Ainda vai ter centavos, eu sei que não vai ter 256 graus de verdade. Daí é isso que eu estou perguntando. Aí, nessa matriz 6 por 6, você só está colocando os diferentes graus de verdade? Ah, entendi sua pergunta. Sim. Tá. A sua pergunta é basicamente o seguinte. Esse espaço aqui é um espaço tensorial, né? Esse cara aqui são, né? Você pensa que é o espaço vetorial de vetores no espaço-tempo, de quadrivetores. Então o tensor de Riemann vai ser esse produto tensorial aqui, certo? O que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é que esse K, para o caso do tensor de Riemann, isso pode ser escrito como aqui é simétrico com o produto
tensorial simétrico de 2 formas com o covetor de 2 formas. Tá certo? Então, nem todo tensor desse tipo pode ser escrito dessa forma, mas todo tensor de Riemann pode ser escrito dessa forma. Isso. Então, na verdade, essa é uma maneira de escrever o tensor de Riemann somente em relação àquilo que não é redundante ou demais. Mas aí eles falam que o RAD 6x6 é simétrico, mas aí está repetindo informação. Não tá? Por isso que ela tem 6 vezes 7 sobre 2 graus de liberdade, e não 6 vezes 6. Porque a parte simétrica tem 6 vezes 7 sobre 2 e a parte antissimétrica 6 vezes 5 sobre 2. O Ni, ele é antissimétrico. Você tinha provado essa propriedade? Que é por causa Não da- provei, eu não... Isso, Ah, daí tem que ser antissimétrico também, você tem que dar para os outros. tem que ser simétrico. Não, o Ni, a prova de U com Ni, isso é antissimétrico também, né? Ah, o de Mi com Ni é antissimétrico também. Eu provei na aula passada que ele é antissimétrico aqui. Justamente por causa da compatibilidade com o tensor de curvatura, com o tensor métrico. Quando o seu tensor de Riemann vem de uma conexão métrica, então ele é antissimétrico nos 2 índices da frente. E ele já é antissimétrico aqui pela própria definição dele. Do caminho por aqui ou do caminho por aqui. Você pode repetir isso? Eu sei que você já falou que o tensor de Riemann não vem uma métrica que tem menos simetria. Posso dizer que ele perde quando ele não vem... Ele não é simétrico nos 2 da frente, por exemplo. Nos dois da frente. Mas ele é sempre simétrico nos dois últimos. Nos 2 primeiros, né? Ele é sempre antissimétrico aqui. Isso aqui não tem conversa. Tá. Agora, a simetria aqui, ou no caso a antissimetria aqui, vem da compatibilidade com a métrica. É isso que eu estava perguntando, esses dois da frente, de onde que vem essa antissimetria? Quando você deriva... Eu expliquei na aula passada em termos de transporte paralelo, mas eu acho que você já viu isso aqui, é mais fácil de explicar assim. Bom, o que acontece com um tensor desse tipo? Só uma última coisa. Aquele 6 vezes 7 sobre 2. Para mim surgiu da cartola. Onde você tirou esse número? Eu não entendi a... É o número de elementos numa matriz. Quantos elementos você tem no triângulo inferior? Contendo esse cara aqui. Ah, tá. N mais 1 sobre 2. Isso. Ah, aqui. Né? E aí você sabe que N mais 1 sobre 2 é a parte simétrica e a parte antissimétrica é N menos 1 sobre 2. Ou seja, dá N quadrado, né? O número total de elementos. Certo? Como ele é simétrico, ele só tem N mais 1 sobre 2. Ele só tem 21 elementos diferentes. Tá certo? E você pode diagonalizar esse cara e descobrir quem são os autovetores, autovalores, né? E aí esse é um tipo de classificação da curvatura. Essa que é a classificação cartola. É baseado nessa estrutura. Isso. Aí você fala, tem todos os autovetores, todos os autovalores diferentes. Aí você tem uma classificação. Todos eles iguais a 0, você tem outra. E assim por diante. Petróleo. É que você pode agora fazer uma brincadeira de álgebra linear e falar, eu vou classificar todos os possíveis tensores de Riemann que existem. Aí você classifica a partir dos possíveis autovalores que ele pode ter. Professor, mas quando você discute o petróleo, só fala, tensor de Riemann tem tantos autovalor tal, é porque é um campo gravitacional com uma fonte localizada. Como é que conecta esse negócio geométrico abstrato com essa informação física? Com as equações de Einstein. Com a equação de Einstein. Sim, mas como eu posso dizer? Olhando só o tensor de Riemann, se eu insiro isso nas equações de Einstein, isso é consistente com alguns tipos de fonte, é mais ou menos isso? Não sei se entendi. É isso mais as restrições que a identidade de Bianchi dá. É porque o tensor de Riemann, além dele ter essas simetrias todas nos seus índices, ele tem que satisfazer essa identidade de Bianchi. E aí você tem mais restrições sobre essa de estrutura aqui. Só que as identidades de Bianchi envolvem derivadas do tensor de Riemann. Então ele não te dá mais uma relação pura e simples de álgebra linear. Envolve agora uma questão do campo, entendeu? E aí você pode ver como é que esse campo se comporta aqui e acolá, dependendo dos autovalores que ele tem.
Mas eu tô longe de ser especialista nisso, tá? Então tem coisas banais que eu não entendo sobre classificação. Por exemplo, será que os autovalores podem mudar? Será que eu posso ter uma região do espaço que eu tenho certos autovalores e outra região outros? Ou será que tem alguma coisa que proíbe esse tipo de transição dos autovalores? Eu não sei. Porque aí a classificação é local ou é global, né? De certa forma. Eu não sei. Se um dia vocês quiserem apresentar um seminário sobre isso, seria legal. Tá? Então, nesse sentido, pessoal, o tensor de HIT, ele pode ser obtido assim, né? Por exemplo, esse cara aqui contrair, tinha que ser o... Isso. Isso. Aí eu vou contrair o Mi com Mi para ter o HIT. Certo? E agora a gente precisa interpretar isso. Certo? Ou seja, o que significa essa contração aqui? Né? Então, ou seja, o HIT, Mi, beta, vai ser igual a 0, Mi, 0, beta, mais, né, assim por diante. Aqui vale a pena escrever para a gente ter uma noção mais detalhada. Ou seja, né, dada essa interpretação que a gente fez antes aqui, ou seja, o quanto que um vetor é transportado para ele mesmo ou não é a curvatura. A gente, né, quando você fecha uma curva e transporta um vetor ao longo daquela curva, o quanto ele volta igual ao que ele estava depende da curvatura. A gente viu que essa informação ela pode ser condensada de uma outra forma. A gente tem que a informação essencial sobre isso que eu acabei de falar está nas maneiras em que áreas se transformam quando transportadas ao longo de outras áreas. Então eu pego uma certa área e digo, vou transportar essa área nessa área, ou seja, essa área vai ser transportada aqui, né? Esses vetores vão ser transportados ao longo dessa área, e eu vou obter uma outra área diferente. E isso diz para a gente toda a informação possível sobre a curvatura. Justamente essa é a conclusão que a gente chega aqui, tá certo? Agora a gente vai tirar o traço desse negócio aqui e tentar entender o que a gente está fazendo aqui. Não, então, R2, aqui está tudo errado, claro, aqui é 1, 2 Ni, 2 beta, mais R, 3 Ni, 3 beta. Certo? Não, então o que isso aqui está fazendo? R, Ni, beta, V beta vai ser igual a essa coisa aqui que eu fiz, né? Soma sobre Mi de R, Mi, Ni, Mi, beta, V beta. Certo? Então veja, quando eu colocar o meu V beta só aqui, o que ele vai dizer para a gente? A área formada por 0 e V é elevada numa área formada por 0 e Ni. Tá certo? A área formada por 1 e B e V, né? Essa expressão, se eu colocar... Deixa eu fazer assim, fica mais fácil. Fica mais fácil de ver. Eu vou, ó... V, Ni, estou fazendo errado, tá? Veni, Veni, Veni e Veni. Certo? Veja, esse 3 aqui, você pode pensar que ele é uma coisa assim, ó. É um certo vetor aqui, né, que é um certo epsilon, delta, 3,
Mi. Certo? Então, ó, isso aqui é que essa área aqui está sendo levada nessa área aqui. Vamos lá. Eu estou querendo entender o significado desse cara olhando para as parcelas. Certo? Se eu olhar uma parcela em particular, essa aqui, eu estou vendo que isso aqui pode levar um bivetor, não uma dois formas, mas um bivetor, que é um tensor antissimétrico de dois vetores, que também representa uma área, tá certo? Oi? Não, é um bivetor. Porque dois formas são dois covetores antissimétricos. Tá? Mas tudo bem. Bom. Uma vez que você tem uma métrica, tudo é a mesma coisa, mas... Né? Então, a gente pode interpretar que essa parcela aqui é quanto que essa área foi levada nessa área aqui. Tá certo? Eu perdi um pouco, mas tem uma área que ele está pegando... É porque isso aqui, ó, lembra? Esse cara aqui é um vetor na direção 3. E esse vetor V é um vetor na direção qualquer. E esse cara é antissimétrico. Então esse cara pega um bivetor. Isso aqui é uma área. Ah, tá. Ah, sim. Isso aqui é tipo o produto vetorial desses dois vetores aqui, que dá área em relação a ele. Por exemplo, se eu escolher o meu V para ser tipo um epsilon V, vou botar um epsilon Mas você pegou esse epsilon delta 2ni, então esse cara aqui está me dizendo como que a área 2, 3 está sendo levada na área 3 alguma coisa. Você escolheu aquele vetor. Eu acabei de escolher para a gente ter uma visão mais clara do que está acontecendo, entendeu? Então veja, de certa forma, ele está te dizendo quanto que esse... veja, se eu escolhi a área 2 aqui, eu estou vendo o quanto que a área 2 com 3 está sendo levada a uma coisa qualquer com 3. Então, agora você me confundiu. Eu estava entendendo que ali os dois formavam uma área. Isso, a área 2 com 3... A da área formada por dois. Isso. Eu tenho a direção 2, eu tenho a direção 3, eu tenho essa área aqui. Eu estou vendo quanto que essa área está sendo levada numa outra área 3 com beta. Tá certo? Mas eu posso perguntar se o beta for igual a 2 aqui, o quanto que a área 2 com 3 está sendo levada na área 2 com 3. Mas não é essa a única parcela que aparece. Eu não quero saber só a 2 com V. Né? Eu vou voltar para o V aqui. A 2, o 3 com V. Né? Eu não quero só... Eu quero Ni com 3 indo beta com 3. Mas está vendo que, de certa forma, está dizendo alguma coisa sobre Ni indo em beta. Tá certo? E a mesma coisa, só que não é só em relação a 3. Você está querendo ver o quanto disso acontece em relação a todas as possíveis direções. Tempo, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, isso aqui está te dizendo o quanto que essa direção, tá certo? Está sendo carregada numa segunda direção através da curvatura. Quando você contrai os dois índices, você está explicitamente vendo como que aquela área formada por exemplo, por 3 ni está sendo modificada também na direção beta escolhida. Porque você está modificando as componentes para beta. Uhum. E inicialmente você tinha uma área D3. Não, Ni delta 3 ni. Eles estão modificando uma dessas componentes, por exemplo, de Ni para beta. E isso modifica a área diretamente. Uhum. Então, na prática, a gente está vendo uma área que se modificar pela curvatura. Não só uma. Isso, o quanto que ela permanece na mesma área e o quanto que ela pode se modificar. Para eu saber o quanto que ela se modifica essencialmente, eu tenho que tirar o traço desse cara aqui, que é o escalar de curvatura.
Ou seja, o quanto essas áreas são preservadas. Isso é escalar. Isso é o escalar de curvatura. Você pode repetir, então, a moral da história para o grid, para essa aí de 2 vezes? Então, esse cara aqui, você tem que pensar como se fosse aquela matriz de rotação que a gente discutiu lá no começo da outra aula. Ele vai te dizer o quanto que esse vetor é levado no outro vetor. Mas para você entender como que um vetor pode ser levado no outro vetor, você primeiro forma todas as áreas possíveis que V pode formar e vê em todas as áreas possíveis que essas áreas são levadas. Tá, é isso que eu estava pensando. Tá? Assim. Mas isso quantifica, digamos... E quantifica o quanto... Não só a direção, mas a área. Não, é muito... na verdade, isso quantifica... Deixa eu ser preciso aqui, rapidinho. Dá um segundo. Deixa eu tentar falar uma coisa aqui para ver se a gente simplifica um pouco a nossa vida. Se o meu tensor de Hit é igual a 0, o que isso está dizendo sobre o nosso tensor de Riemann? Baralha as áreas? Não. Na verdade, é exatamente, ele embaralha ao máximo as áreas. Lembra, quando a gente fez a analogia da rotação, aqui o traço da rotação era aquela soma dos termos da diagonal. Quando a minha rotação é diagonal, perfeita, ou seja, ela não está fazendo nada com os vetores, dá o máximo que é 3 aqui. Quando eu fiz aquela rotação maluca, que todas as direções foram modificadas, nenhuma ficou parada, eu tive traço 0. Então você vê que nenhuma área fica parada quando o tensor de Hit é igual a 0. Ou nada acontece, porque aí pode ser que tudo seja 0, ou seja, o próprio Riemann é igual a 0, tá certo? Mas na situação onde o Riemann não é 0, mas o Hit é 0, o único efeito que você tem é de transformar uma área na outra. Nenhuma área é transformada nela mesma. Então, o tensor de Hit diz o quanto que as áreas são transformadas nela mesma. Desculpa, eu interrompi alguém? Tem algum jeito de ver esse efeito analisando o efeito que ele contribui para a aceleração geodésica? Não, a aceleração geodésica é exatamente isso. Você diz a Eu digo, quando você não é pega o Riemann, você tem dois observadores, isso. tem a separação. Desvio geodésico. Quando você estuda o desvio geodésico. Sim. Isso é exatamente, o desvio geodésico vai ser proporcional ao Riemann completo. E aí você pode separar Riemann num pedaço com traço e sem traço. E tá aí, pode ser interessante a gente ver isso. Porque assim, eu pensava nessas coisas desse jeito, só que a parte com o traço não é só o hit, né? É uma mistura de um monte de hit, mas a interpretação é análoga. Porque, por exemplo, quando eu falei para vocês na aula passada da equação de Ricciarduri, a equação de Ricciarduri não depende de Riemann, depende só de Hit. Depende só de hit. Porque a equação de Ricciarduri, pelo menos para fator de expansão, é basicamente como que as áreas estão sendo transformadas nelas mesmas. Mas não importa se você está girando uma área na outra direção da outra área. Tá, entendi. Então, o efeito do hit mexe. O quanto que uma área contribui para ela mesma. Isso. Tem efeito de aceleração. Tá, acho que eu comecei a entender. Deixa. Mas será que você não pode escrever o desvio geodésico e a... Nossa, eu nunca sei falar aquele negócio. Como fala? Eu vou... Deixa eu pegar aqui, pra gente errar todo mundo junto, peraí. Ó. Deixa eu ver se minha lembrança tá certa. Nossa Senhora.
Rei. A única coisa que eu esqueci é esse H aqui, ó. Ele é Duri. Tá, se você pronunciar em português é Rei Chalduri. Aí você fala alguma coisa rápida parecida com isso, que cola, tá? Rei Chalduri. É aqui? Não. Não, vamos parar com isso agora. Tá, Rei Chalduri. Bom, então, como a gente estava falando, a equação de Rei Chalduri depende do hit, não do Riemann. Certo? Você estava fazendo uma outra pergunta. Eu pedi para você escrever de novo a equação de Chalduri e a equação do desvio geodésico. Eu acho que pode interpretar. Eu achei muito abstrato, só compreendo com os vetores. Tá, deixa eu só pegar aqui o sinal. Deixa eu ver se é legal se tivesse a equação completa. Não, a equação não aparece a equação completa aqui. Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó, θ ponto, ou seja, a variação na taxa de expansão ela é assim: menos 1/2 de θ ao quadrado menos 2 sigma quadrado mais 2 ômega quadrado menos Gemini Uni. É isso. Isso. Tá. Ok. Tá? Então... O E está aqui. A aceleração a gente joga fora. Eu já vou explicar. Isso aqui vai dar o Riemann direto, tá? Hit direto. Mini. Ok? Bom, esse termo aqui é um termo de rotação. Ele vem da derivada covariante do seu vetor V que define a sua foliação. Só que esse cara aqui, se ele for diferente de zero, você não forma uma foliação global. Certo? Então, na equação de Chalduri, geralmente está querendo saber o que está acontecendo globalmente. Ou seja, se globalmente está atendendo uma singularidade ou não. Tá certo? Senão, a pergunta é outra. Então, esse termo aqui é zero. Tá certo? Então, você vê que esse termo aqui ele é sempre negativo. Então, a taxa de variação desse cara aqui é sempre negativa se esse termo aqui forem negativos. Então, se esse termo também for positivo, então a única contribuição que a gente tem é negativa. Então, a minha taxa de expansão sempre diminui. Acostumado com esse resultado de zerar a velocidade, provar aquele resultado ali sendo a zero, como se supõe em geodésicas. Porque se você não fizer a suposição de geodésica, ainda tem um termo de aceleração aqui também. Mas deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, isso aqui mesmo. Isso. Tá certo? E definição do θ é o que mesmo? O θ é igual a Gemini. Isso para fluxos geodésicos, tá? Veni. É o traço da curvatura extrínseca. Certo? Ou seja, se θ é positivo, o que está acontecendo? O fluxo está aumentando. Certo? Só que se a derivada desse θ é negativa, o que está acontecendo com isso? Esse número pode começar positivo, mas uma hora ele vai ficar negativo. Certo? E se ele ficar negativo, ele vai ficando cada vez mais negativo. E se ele ficar muito negativo, significa que as coisas vão começar a se atrair muito. Né? É o colapso gravitacional. A coisa vai se atrair, até você chegar numa singularidade. É por causa disso que você tem uma singularidade. E o tipo de atração, aí você tem que ver os teoremas de singularidade direitinho, é forte o suficiente para você criar uma singularidade em tempo finito. Certo? Mas o interessante disso tudo na nossa discussão é que aqui aparece o hit. Certo? Que é justamente, imagina que eu tenho uma curvatura engraçada que
que está girando as coisas. Tá? Mas ela não está fazendo nada achatar ou expandir. Ela está simplesmente mudando as direções das coisas, que é o que a onda gravitacional faz. Por isso que a onda gravitacional está associada ao tensor de Weyl, que é o pedaço do tensor de Riemann sem o Hit. Porque a onda gravitacional, ela não achata alguma coisa. Ela achata aqui, estica aqui, aí depois estica aqui e achata lá. Igual uma onda sonora. Quando eu falo alguma coisa, eu não estou criando uma onda que está mudando o ar. Ela se propaga no ar, mas depois que ela vai embora, digamos, o meio fica igual. Entendeu? Ela não expandiu o ar. Ela só expandiu na hora que ela fez isso aqui, achatou, mas manteve, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou criando mais ar ou destruindo ar na hora que esse negócio propaga. Não? E daí, tensor de Hit é zero. Não, o que eu quero dizer é que a onda gravitacional está associada à parte de Weyl, justamente porque a onda gravitacional é essa onda que se propaga, mas não tá associada à criação ou destruição desses fluxos. Não criação ou destruição, mas a Observação do volume, exatamente. Se aplica para qualquer solução de vácuo, com Hit zero. Sim, qualquer solução de vácuo pode ter Hit igual a zero e um Weyl diferente de zero. Então, por exemplo, o Schwarzschild, que o Hit é zero, o Weyl é zero. Você pegar os jogadores caindo em direção dos movimentos, você calcular o volume entre as geodésicas, ele sempre vai ser constante. Eles vão caindo, mas mantendo um volume constante. Essa é a ideia. Cuidado, porque a onda gravitacional, enquanto ela está passando pela coisa, ela achata e estica. Então, localmente, ela pode estar mudando o volume ali. Mas quando você considera esse fluxo completo, na consideração do fluxo como um todo, é a mesma coisa de você ter shear, mas não ter taxa de expansão. Na verdade, é essa a ideia, entendeu? Né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, imagina que você tem uma fonte luminosa que está emitindo uma galáxia que está esférica aqui. Né? Aí você tem uma lente gravitacional que faz ela ficar assim. Se você olhar só no que diz respeito a esse pedacinho da luz, né, se você está olhando só isso aqui, tem menos luz aqui do que aqui. Mas se você considerar o feixe inteiro, a quantidade de luz que estava aqui veio para cá. Tá certo? O que é diferente de Friedmann. Né? Porque quando eu faço Friedmann, o fluxo aumenta. Tá certo? O número de fótons é conservado, mas o fluxo ele é expandido como um todo. Dos feixes, né? Das curvas que eu estou seguindo. Certo? E aí eu estou tentando dar essa intuição para vocês. Ou seja, aqui ó, é a mesma coisa eu falar. Área V com 3 está indo numa área 3 com beta. Área 1 com V ou 0 com... Aqui está errado. Não, aqui está certo. Aqui, 0 com V está indo 0 com beta. Tá certo? Então eu quero saber essas transformações da área que é sempre com um dos lados dela igual o lado que está sendo levado. Tá certo? Ok. E que tem a ver justamente com aquele tensor Rzão AB com traço ou sem traço. Tá? Então, você tira o traço daquele tensor AB, maiúsculo, lá, né? Então, você está tirando a parte dele que leva ele às áreas nelas mesmas. Né? Quando você pega esse cara aqui, ó, vamos pegar aqui, quer ver? Vamos fazer uma coisa assim. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ. 0, 0, 0, 0, 1. Tá certo? Bom, quanto é que eu traço disso aqui? Oi? Curvatura? Não. Não, rotação? Não. Né? Tem que tomar cuidado, porque aqui é o gerador, aqui é a coisa finita. Tá certo?
Mas eu quero só, para a gente entender um pouco da questão do traço, a gente pode fazer o seguinte. Quanto é que é o traço desse cara aqui? É 2 cosseno mais 1, certo? Se eu subtrair o traço, como é que fica, né? Ou seja, eu pego esse cara aqui, cosseno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0. Né? Eu tenho que o traço é 1, então vai ficar assim, menos 1/3 de 2 cosseno de θ mais 1 vezes a identidade. Tá certo? Então isso aqui vai ficar como? Não sei se quão útil vai ser isso aqui, mas vamos lá. Vai dar cosseno mais 1, cosseno mais 1, né? Cosseno de θ mais 1 sobre 3. Cosseno de θ. Cosseno de θ. Ok, esse cara aqui vai ser a mesma coisa, né? Menos 1. Cosseno de θ sobre 3 menos 1, 0, 0, 0, 0. E esse cara aqui vai ficar 3. Aí 3 menos 1 menos 2 vai ficar 2 cosseno de θ mais 1. Deixa eu ver. Não. 1 menos cosseno de θ. É isso? Certinho, né? Que se eu somar esses 3 aqui, vai dar cosseno mais cosseno, menos 2 cosseno, menos 1, menos 2, mais 2. Certo? Agora, qual é o efeito desse cara num vetor? Ó, esse pedaço aqui do vetor, esse pedaço do vetor, ele vai ficar proporcional a ele mesmo, vai ganhar esse pré-fator aqui. Ou seja, se eu aplico aquela transformação ali num vetor V, eu tenho esse efeito aqui mais aquele lá. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual Vx, Vy, Vz. Isso aqui vai ficar assim. Perguntando quão útil vai ser isso aqui, cara. Se a gente só fazendo uma conta complicada que não vai levar a lugar nenhum. Eu queria mostrar para vocês como que um operador sem traço age num vetor. Mas eu não sei se isso aqui, por mais que eu possa fazer a conta, eu não sei quão intuitivo vai ser o resultado, né? Mas não é aquilo que você mostrou, que você pegou na computação sem traço mesmo? Que é só ela afetou todas as componentes? Isso, aqui no exemplo extremo, né, disso aqui que eu estou querendo mostrar. Talvez seja mais fácil com uma rotação de, sei lá, 90 graus, né? Porque aí o cosseno é 0 e o seno é 1, né? E aí, sei lá, o cosseno é 0, aí vai ficar assim, né? 1, menos 1, menos... Então, cosseno de θ igual a 0, então seno de θ igual a 1, né? Eu fiz alguma coisa errada? Ah, tá, que vocês falam, peraí, eu achei que tinha feito besteira. Menos 1, menos 1, menos 1, e esse cara aqui vai ficar 2/3, né? Claro. E o pedaço do traço é mais 1/3, né? Então, basicamente o que eu estou falando é o seguinte, menos 1/3, 1, menos 1, menos 1/3, 0, 0, 0, 0, 2/3, mais 1/3, 1/3, 1/3.
Então, uma rotação de 90 graus, ela pode ser dividida em dois pedaços. O pedaço proporcional à identidade, com traço, e o pedaço sem traço. Certo? Só que eu não sei se isso aqui vai ajudar a gente a aumentar a nossa intuição sobre... Uma ideia que, em geral, quando a gente tem um tensor TNI, a gente tem que falar no traço reverso, calma lá... Tenho sobre 2 em vez de sobre... Nesse caso seria sobre... Esqueci agora. Que é um pouco mais complicado se a dimensão for 3, né? Mas o que constrói aquilo, normalmente tira o traço da versão primitiva, ela ser menos o traço original. Isso. Será que não dá para pensar para ele? Porque assim, se a gente pensar no traço como associado com quanto ele embaralha as direções, a versão do traço reverso não vai fazer uma coisa parecida, só que Enquanto ele não embaralha, né? Quanto maior o traço, menos ele embaralha. é inverso, né? Mas como fica com o traço negativo? Que, por exemplo, se o traço for zero, se o traço for zero, não, quanto menor o traço, mais ele embaralha. Se for negativo, só vai inverter o sentido. Só vai inverter o sentido, isso. Quanto menor o móvel, mais muda. Então, a ideia seria que a versão transversa vai embaralhar a mesma quantidade, mas com peso negativo. Isso. Menos... porque vai ser... porque você tem o traço reverso, então vai ser menos o traço original. Se o traço é zero, continua sendo zero, não muda nada, né? Ou seja, se ele embaralha tudo, ele continua embaralhando tudo. Mas o que embaralhava mais antes e era 3, agora o que embaralha mais é menos 3. Entendi, acho que a intuição por trás do HIT, agora tem que pensar no escalar do HIT, como interpretar sempre zero. O escalar de hit? Então, porque o hit, então, é essa ideia que eu estou tentando desenvolver na cabeça de vocês, né? Estava usando Mi beta, né? Ou Mi beta. Mi beta. Então, esse cara está me dizendo o quanto que a área formada por beta é levado numa área eventualmente formada por Ni. Na verdade, ao contrário, né? Uma área formada por Ni é levado numa área formada com beta. Tá certo? Então, se essas áreas se mantêm, mas, por exemplo, esse número que é grande, basicamente eu estou dizendo o seguinte, essa área é levada na mesma área, só que maior. Então, está esticando as coisas. Que é basicamente o que a gente vai encontrar no caso de Friedman, é que esse cara aqui no pedaço espacial, ele faz isso. Ele é simplesmente uma constante que vai depender da curvatura espacial, que é quanto que essa área vai crescer. Entendeu? E o traço disso é que quantas áreas em geral crescem ou diminuem. Porque pode ser, imagina que você pode ter a seguinte situação. Eu tenho uma curvatura espacial que essa área cresce, mas essa diminui. De forma que quando eu considerar quantas cresceram e quantas diminuíram, vai dar zero. Tipo, a média o escalar, né? Quando eu definir o meu R como sendo o meu R nini. Uma média de quantas essas áreas? Média da transformação das áreas é zero. É zero. Isso aqui me dá a média da transformação das áreas. Eu não entendi onde entrou o conceito de média. Como é que está somando? Se fosse dividido por 3. Não, é porque... Tudo bem, a gente pode dividir por 3, mas é aquela coisa que a gente tinha visto aqui, né? Quando nada acontece, é 1, dá 3 nesse cara aqui. Então você tem a maior possibilidade, ou seja, as 3 componentes ficam idênticas, por isso que dá 3 ali, basicamente. Né? Se eu tiver aqui menos 1, 1 e menos 1, 0, 0, dá 1 aqui. Significa que um cara ficou quieto e os outros não ficaram, tá certo? Então, eu estou vendo o traço, ele está me dizendo a combinação, a soma do que foi feito com todas as direções diferentes. Essa direção se manteve intacta, então dá 1. Essa intacta, então dá 1. Essa intacta, então dá 1. Então, por isso que deu 3. É como se fosse a média quando você divide por N. Tá certo? Seria a média de quanto a componente foi projetada na direção dela mesma. Certo? E aqui você vai ter a média de quanto uma área é projetada na direção dela mesma. Certo?
Isso. E ele vai dizer o quanto que elas linkam aquelas coisas. Isso. As áreas estão mudando. Isso. Para a desentropia, tipo, seria todos, isso vai ocorrer em todos os pontos das folhas, só que com a desentropia não importa. Em um ponto vai acontecer a mesma coisa que nos outros pontos também. Por exemplo, se você pegar o tensor de Riemann para De Sitter, ele vai ser assim, né? É aquele que eu já escrevi várias vezes. Ele vai ser R, mini, alfa, beta. Ele vai ser delta, mi alfa, delta, mi beta, mais, menos, delta, mi alfa, delta, mi beta. Que é a identidade, isso aqui é a matriz de identidade 6-dimensional. 6x6. Isso, tem um K aqui. Isso é uma matriz de identidade 6x6? Não, Isso. não, Porque ela leva bivetores em bivetores, ou duas formas em duas formas. Se eu pegar qualquer tensor antissimétrico e aplicar aqui, quanto é que dá? Ó, pegar R, mini, alfa, beta, num ômega, alfa, beta, que é antissimétrico, isso aqui vai ficar assim, ó. 2K, ômega, mini, não, K mini menos ômega, mi. Só que esse cara é antissimétrico, então isso aqui ficou 2K, ômega, mini. Não, eu estou supondo que ele é antissimétrico. Eu estou falando que ele está levando uma dois forma numa dois forma. Esse é o caso extremo em que sua curvatura é diagonal. Tá certo? Então ela só tem o termo diagonal aqui. Que ela não tem while, né? Ela só tem hit. Porque você vê que todas as áreas são levadas nelas mesmas sempre. A única coisa que acontece é que a área ela é esticada ou contraída dependendo desse seu K aqui. Então a curvatura é sempre assim. Eu sempre pego uma área, carrego em torno de uma outra área e ela cresce. Ela fica igual e cresce, ou diminui, dependendo do K. A ideia é quando a gente tem um espaço maximamente simétrico, para acontecer isso, a única contribuição do vai ser o hit, que só vai aumentar. Isso. Tem como linkar isso com o fato de o espaço maximalmente simétrico e um máximo de química? Tem como conectar com essa outra? A pergunta foi: a prova desse tensor de Riemann parece como o espaço maximalmente simétrico, que esse é um número máximo de campo de química. Esse é um número máximo de campos que nós temos no espaço-tempo. E a contribuição da curvatura é por hit, não tem nada de while. O while está associado com sem baralho, aí eu pensei, será que tem como conectar campo de química no sentido que se o campo de química dá um direção de simetria, o while não vai variar aquela direção de simetria? Não, se é maximamente simétrico. Exatamente, isso é uma coisa simples. Eu me lembro que para você ver isso que você está querendo, você tem que fazer isso aqui, ó. E aí a gente sabe que esse cara é antissimétrico. Ele é antissimétrico aqui, né? Ele é simétrico, é simétrico, né? Não, a parte simétrica é igual a zero, então ele é antissimétrico. Isso. Né? Aí você pode trocar. Tá, tem que lembrar, você pega essa conta aqui, aí você pode trocar esse com esse, ou se você quiser baixar o alfa em todos os lados para facilitar a sua vida, você baixa também, aí você troca, e aí você vai fazendo umas permutações cíclicas desse negócio aqui, faz uma combinação linear e encontra uma equação direto assim. Isso, aí você tem uma... Eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas você tem uma relação
mais direta entre as derivadas segunda desse cara aqui e o tensor de Riemann. E aí, se você tira, acho que se você pegar então o d'Alembertiano dele vai estar associado ao tensor de Hit. Não, não tem não. Aqui é justamente, eu estou usando a equação de Killing para simplificar aquela expressão. Não. Eu estou pegando só o lado esquerdo aqui, e aí eu sei que, tá vendo? Eu posso trocar esse cara com esse cara aqui. Ou esse com esse cara aqui. E aí você... Deixa eu ver se eu lembro como é que faz, espera aí. Deixa eu fazer aqui um passo para ver se eu consigo fazer. Mi, às vezes fazendo um passo, as coisas... Eu vou descer o alfa, tá? Todo mundo concorda que eu posso fazer isso, né? Mi, alfa. Certo? Eu sei que eu posso, que esse cara é antissimétrico. A minha equação de Killing é essa aqui, ó. Mi alfa é igual alfa mi menos. Certo? Bom, sabendo disso aqui, que é a equação de Killing, eu tenho que eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar esse com esse. Então vai ficar alfa e aqui vai ficar mi. Todo mundo concordou com isso? E aqui fica mais. Ok. Aí, se eu não me engano, a brincadeira agora é essa aqui, ó. Alfa. Agora eu vou trocar esse de posição. Vai ficar mais alfa ni. E aí... Não, calma. Esse cara vai vir para cá, esse alfa vai vir para cá, mais, ou seja, esse vai ser o outro lado, mais, aí vai ficar R ni alfa mi beta beta. É isso. Oi? Tá? Que é igual a isso aqui. R mi alfa beta psi beta. Mas isso não ajuda a gente em nada ainda, né? Não, então eu errei alguma coisa bem banal aqui, peraí. Esse trocou com esse. Então esse continua. Não, tá. Alfa ni. Ah, não, tá certo. Alfa ni. Ah, tem que ser mi mesmo, pô. Pera aí. Isso. Aí aqui é mi, alfa, mi, beta, tá certo. Ok. Isso. Pera aí. Então eu troquei esses dois. Eu posso trocar assim, não. Tá, eu não vou lembrar agora o detalhe, mas a brincadeira é essa aqui, tá? Você vai fazendo essas manipulações aqui, até você encontrar as relações só da derivada do vetor de Killing direto com a curvatura aplicada nele. Ou seja, você tira a parte antissimétrica combinando esses termos aqui. Qual que é a conclusão? Então, quando você tem todos os vetores de Killing possível, basicamente você vai ter uma coisa do tipo... Você tem maximamente simétrico, então... É porque quando ele é maximalmente simétrico, basicamente o que você tem que ter uma base completa de vetores.
tem uma base de 6 vetores, né? Você tem que ser para ele ser maximamente simétrico, você tem que ter 6 vetores. 6 vetores de Killing. Isso. Não. 6 campos, isso. Um espaço maximamente simétrico tem que ser 6 vetores de Killing, isso. Mas você está pensando na folha de Minkowski tem 6. parte de translação e 6 de rotação. Ah, não, 10. É porque você está pensando... Eu estou pensando só rotação e boost, mas se botar por encarré é isso, são 10. 10 vetores de Killing. Nas folhas são 6, então. Porque a conta é a mesma. É translação e rotação, no caso. Tá, não sei se eu consigo conectar agora de cabeça não, cara. Uma coisa com a outra. Mas eu quero propriedade Bianchi, Não, dá para fazer um monte de brincadeira aqui, mas aqui Bianchi, não, pelo menos não aquela Bianchi da derivada vai aparecer, porque não tem derivada do R ainda aparecendo aqui. É que eu poderia ter feito a mesma coisa aqui, aí trocado também de novo. Aí se eu fizesse isso, eu teria trocado esse com esse. Ter trocado primeiro esse com esse, depois esse com... não sei. Dá para fazer isso aqui e relacionar as derivadas segundas do vetor de Killing direto com o tensor de Riemann. Inclusive é uma maneira fácil para calcular o tensor de Riemann. Certo? Quando você tem uma base completa... Base completa você está falando mútuo ou não? Não, a base completa é que num ponto você tem 4 vetores linearmente independentes. Certo. Você consegue fazer isso para isolar, para escrever o tensor de Riemann em termos só do lado esquerdo, entendeu? Agora, daí para provar que o máximo... Você quer provar que maximamente simétrico tem que ter aquela forma em termos da métrica, é isso, né? Gostaria de mostrar que o maximamente simétrico não vai igual a zero, mas aqui o força vai ser zero. Isso. Tá, eu depois preciso lembrar, cara. Minha cabeça não vou conseguir fazer, não. Será que não dá para fazer alguma construção tipo vetor de Killing? Você transforma isso em um vetor, toma L. Aí você vai ter um conjunto de duas formas. Ah, não, sem dúvida. Mas daí vai dar para usar isso aí, vai diagonalizar o Riemann, coisa parecida? Não é muito fácil assim. Não sei, cara, porque... Eu não sei te dar a intuição conectando diretamente essas duas coisas, não. Bom, pessoal, acho que a gente já discutiu bastante aqui a noção de HIT, tá? Riemann e escalar. Não dá pra gente ter uma intuição total, mas pelo menos contar por alto a história, tá certo? Agora a gente tem pouco tempo. O que a gente vai fazer agora é a brincadeira de sempre. A gente vai pegar T gama, T na direção temporal do T gama, vai descobrir que isso aqui é T, de T mais delta T e R, tá certo? Depois vai transportar isso na direção R, na direção T, do T gama, ou seja, a gente vai pegar aqui, tem a direção R, e aqui a gente tem a direção T, e a gente vai fazer aquela mesma brincadeira. A gente transporta aqui, transporta aqui, transporta aqui e transporta aqui. Tá certo? E a gente vai encontrar, então, um tensor de Riemann e depois o tensor de HIT para a métrica de Friedmann, para finalmente encontrar as equações de Einstein, então as equações de Friedmann, e poder seguir em frente na parte de evolução térmica do universo. Beleza? Acho que a gente pode encerrar essa discussão. Vou ver se eu penso uma coisa ou outra para falar, mas mais rapidamente, para a gente falar um pouco da interpretação da curvatura, tá? Mas acho que é hora de seguir em frente e fazer coisas mais práticas. Isso aí é nos próximos capítulos. Isso.
Bom? E é isso, pessoal. Valeu.